Fala galera, professora Tami aqui. Hoje eu tô aqui para conversar com vocês mais um assunto de hemoterapia. Eu vou falar sobre plasma convalescente em pacientes com Covid-19. Mas antes, roda a vinheta. Bom pessoal, então vamos lá falar sobre plasma convalescente no tratamento de pacientes com Covid-19. É um tema que está bem atual. Então a Covid-19 é uma doença causada pelo vírus SARS-CoV-2. Essa doença se iniciou em Wuhan, na China, em dezembro de 2019. A doença pode ser assintomática, com sintomas de leve até severos, podendo levar muitas vezes até a morte. Hoje, 21 de junho, a gente está com mais de 50 mil mortes só no Brasil por essa doença. A forma de transmissão é por gotículas, saliva, tosse, catarro, em superfícies a gente também pode pegar a doença. Sintomas. Não tem um padrão, mas os principais é febre, tosse, dor de cabeça, mialgia, diarreia, entre outros, podendo, nos casos mais graves, o paciente tem pneumonia e até insuficiência respiratória aguda grave. Bom, o vírus SARS-CoV-2, causador da Covid-19, ele é geneticamente relacionado com o vírus da SARS-CoV, o primeiro SARS-CoV, que foi responsável pelo surto que começou também na China em 2002, que foi uma epidemia global, teve mais de 8 mil infecções, e com o MERS, que é também responsável pela síndrome respiratória do Oriente Médio, que começou na Arábia Saudita em 2012. Bom, todo mundo sabe que não existe vacina ainda para Covid-19, então a única forma de você não pegar a doença é realmente a prevenção. Então, usando máscara, quem puder ficar em casa fica, isolamento, higienização, álcool gel, e é isso. E foi declarado pandemia global em março agora de 2020. Bom, a imunização passiva artificial. Para começar a falar de imunização passiva artificial, que está relacionada com a transfusão de plasma convalescente, eu preciso falar de imunização ativa. A imunização ativa é o que todo mundo conhece, vacina, e quando você se infecta por alguma doença. Então você vai entrar em contato com aquele vírus pela vacina ou pelo próprio vírus pegando a doença e vai criar uma memória imunológica, uma proteção que pode ser aí por toda a vida. A imunização passiva, ela pode ser natural e artificial. A natural, ela pode ser passada de mãe para filho durante a amamentação, e a artificial é o que eu vou falar agora, que um dos exemplos é o plasma convalescente. São anticorpos contra patógenos específicos, normalmente pessoas que já entraram em contato com alguma doença, e aí ou o plasma convalescente ou a imunoglobulina, o anticorpo que aquela pessoa formou é retirado ali do sangue dela e é infundido na pessoa que está precisando. É uma função terapêutica e passageira, não induz imunidade natural, a imunização passiva artificial. Um dos exemplos que existem imunoglobulinas para uso é a hepatite B, raiva e tétano, que é administrada após a exposição, Então, se você teve um acidente de trabalho e você acha que aquela amostra que você se acidentou tem hepatite B, você recebe aquela imunoglobulina para te prevenir da doença. Um outro exemplo muito conhecido também é o soro antiofídico, que é uma imunoglobulina de cavalo. Quando você leva alguma picada de cobra, você recebe aquela imunoglobulina. E por último, o plasma, que é utilizado em casos de emergência, o plasma humano mesmo. Então, o plasma convalescente. O que é convalescência? É o período de recuperação de uma doença. Então, é um paciente, uma pessoa que entrou em contato com aquela doença recentemente e está ali no período de recuperação. Ele produz uma proteção imediata, como eu disse, não vai formar memória imunológica, tem os riscos como qualquer outro tipo de transfusão de hemocomponentes. E recentemente o FDA nos Estados Unidos aprovou o uso de plasma convalescente, e mais recentemente, ainda agora em abril, a Anvisa liberou uma nota técnica aqui no Brasil, liberando também o uso do plasma, do plasma humano em situações de emergência, com decisão médica, em caráter experimental e mediante consentimento, ou do paciente que está com Covid ou da família.
O plasma, ele já foi utilizado em outras ocasiões, em outras doenças, né? Lá em 1918, na gripe espanhola, ele já era utilizado. Em 95 com ebola, no primeiro surto de SARS em 2002, na H1N1 em 2009 e mais recentemente no MERS em 2012. Bom, e aí então eu trouxe alguns dados aqui para vocês terem conhecimento que avaliaram o uso de plasma convalescente em algumas outras doenças, tá? Esse daqui é um trabalho da China, eles avaliaram o uso de plasma convalescente em pacientes com SARS. Então eles transfundiram 80 pacientes com a doença que estavam sendo tratados com medicação, porém eles não apresentaram melhora e aí recebiam o plasma, tá? E aí eles observaram que antes do 14º dia de doença, o plasma ele apresentava bons resultados e diminuía a mortalidade. Para vocês terem uma noção com o número, 12,5% de mortalidade nos pacientes transfundidos versus 17% dos não transfundidos. Então houve uma diminuição da mortalidade. Esse outro trabalho também da China, de 2011, testou o plasma convalescente em pacientes com H1N1 que estavam em tratamento intensivo na UTI. E também houve uma taxa de mortalidade significantemente diminuída aí, tá? Em pacientes que foram tratados com o plasma. 20% de pacientes que foram tratados de mortalidade e o grupo controle, aqueles que não aceitaram fazer a transfusão, 54%. Além disso, eles fizeram uma análise nesse grupo que aceitou o plasma em 44 pacientes, tá? E aí eles, além da taxa de diminuição da mortalidade, eles viram que a infusão do plasma também estava associada com a diminuição da carga viral de interleucina e de TNF-alfa, né, que é o fator de necrose tumoral, e a interleucina eles são mediadores da inflamação, tá? E por último, esse trabalho também, que foi um trabalho maior, eles fizeram uma análise, uma revisão, né, de 32 estudos que fizeram a utilização do plasma convalescente em doenças virais, em SARS, na verdade, e eles avaliaram o benefício clínico da administração de plasma convalescente em pacientes com SARS. E mais uma vez a taxa de mortalidade foi diminuída após a infusão e eles não viram nenhum efeito sério adverso. Mas e aí, né? Como é que funciona? Esse plasma ele é infundido no paciente que está doente e como é que esse anticorpo que está no plasma funciona no corpo do paciente com Covid? Tem 4 formas que o anticorpo ele vai funcionar. O primeiro e o principal é a neutralização, né? São anticorpos neutralizantes. Ele vai impedir a ligação do patógeno, a aderência e a ligação. Ele vai se ligar no patógeno antes de qualquer outra coisa. Citotoxicidade anticorpo dependente, né? A apoptose vai acontecer pela célula NK, natural killer. Ele causa facilitação da fagocitose e ativa o complemento pela via clássica, ocasionando quimiotaxia, né, que ele vai chamar outras células ali para o local para ajudar no combate daquele patógeno. Opsonização, né, vai facilitar a fagocitose, vai causar a fagocitose e por fim a lise celular, acabando com o vírus. Bom, plasma para Covid-19, o que você precisa para doar, tá? Você precisa ter tido Covid, obviamente, deu PCR positivo, você se recuperou, você tem que estar 14 dias assintomático, seu PCR tem que estar negativo, né? Você não tem o vírus mais. A doação pode ser por sangue total ou por aférese, o que está sendo realizado mais comum. Somente mulheres nulíparas podem doar, ou seja, mulheres que nunca tiveram grávidas ou aborto. A coleta por aférese, né, como eu disse que é a mais comum, quando é realizada, eles coletam 600 ml de plasma e de 3 a 4 coletas, tá? Esse plasma ele é congelado. E o protocolo de doação é o que já é utilizado pelo banco de sangue, então é uma doação normal, você vai passar por toda a pré-triagem, pela triagem, os testes realizados são os mesmos, tipo AGBO, RH, o plasma é armazenado da mesma forma. E aí para infusão, tá? Eu já trouxe esse trabalho também, esse trabalho é recente, é desse ano, eles já testaram e já publicaram, né, os resultados de terapia com plasma convalescente em pacientes com a Covid-19. Então eles dizem que os critérios para infusão basicamente é doença moderada ou grave e saturação 93 em ar ambiente, tá? Nesse trabalho eles detectaram que antes do 14º dia, como já havia sido detectado em outros trabalhos, né, que antes
do 14º dia de infecção ou no estágio soronegativo da doença, o que quer dizer que quando o paciente ainda não fez anticorpo próprio, né, contra aquele vírus, tem uma melhor evolução, tá? Em casos leves, não funciona, não tem um bom resultado. E em casos terminais, muito graves, né, os pacientes que estão em casos já bastante dia internados, também não tem uma melhora significativa. Bom, então eu trouxe esse artigo, é um artigo também desse ano, que ele testou 5 pacientes que estavam em estado crítico com Covid-19 e ele avaliou os resultados clínicos, né, os sinais vitais aí do paciente antes e depois da infusão do plasma. A diferença desse artigo, eles dosaram o anticorpo neutralizante desses pacientes, eu vou mostrar aqui os resultados para vocês. A administração eles fizeram entre o 10º e o 22º dia de admissão do paciente no serviço, né, no hospital. Todos os pacientes estavam entubados e sendo medicados, tá? E o que eles concluíram, na verdade, assim, não há uma afirmação definitiva de uma eficácia potencial do uso do plasma convalescente para pacientes com Covid-19, né? Porém, eles observaram melhora clínica, sim, em todos os pacientes, tá? Então, esse trabalho foi realizado só com 5 pacientes, então realmente falta muito estudo ainda, mas os resultados já são muito bons. Nesses gráficos aqui, cada linha é um paciente, tá? Os 5 pacientes, e ele dosou aqui a pressão O2 e aqui são os dias pós-transfusão. Então você pode perceber que vai subindo conforme os dias após a transfusão do plasma, né? Vai voltando ao normal. E também a temperatura corporal, a mesma coisa, ela vai descendo conforme os dias pós-transfusão vão passando. E esses gráficos, eles são dos anticorpos neutralizantes. Aqui, na verdade, esse último é dos anticorpos neutralizantes, o título, né, no paciente, tá? Então, assim que eles receberam o plasma, ele vai subindo o título. E aqui é anticorpo IgG e anticorpo IgM. Então, provando que realmente o anticorpo ele tá ali no paciente e funcional. Esse mapa aqui eu tirei do site do Clinical Trials no dia 19/6. E ele mostra no mundo quais as regiões que estão os estudos, né, que envolvem a Covid-19. Aqui na América do Sul a gente tem só 15, no Brasil são só 4 estudos atualmente. Eu trouxe o que é relacionado com plasma convalescente aqui, né, então eles estão testando. Eles estão numa fase de recrutamento ainda. Esse estudo é da Universidade de São Paulo e tem alguns colaboradores, é um estudo multicêntrico, tá? E eles querem avaliar a eficácia e a segurança da transfusão de plasma convalescente, avaliar também o volume. E um dos critérios dele é que os pacientes têm que ter menos de 10 dias do início dos sintomas no momento da triagem, tá? E tem que ter pneumonia por Covid-19. Bom, os riscos, como eu falei lá no começo, são os mesmos de qualquer transfusão de hemocomponentes. Os principais é a reação alérgica, né, que é mais comum. O TRALE, que é a lesão pulmonar associada à transfusão, que pode ter causa imune, né, que é o HLA, o anti-HLA, que está aí o motivo porque só mulheres nulíparas podem fazer essa doação. E o TACO, que é sobrecarga volêmica. Essa tabela é de um trabalho também publicado agora em abril de 2020 e ela mostra as vantagens e as desvantagens aí da transfusão do plasma convalescente em pacientes com Covid. Então, os prós é o seguinte, tem altos títulos no plasma convalescente, altos títulos de anticorpos neutralizantes, que vai ser muito bom para o paciente. Você pode aplicar esse plasma em pacientes que estão em situações críticas, ou seja, quase não tem mais o que fazer. Eles praticamente não têm efeitos adversos sérios. Já foi provado, como eu disse, em outras doenças, né, no passado, desde 1918 ele vem sendo utilizado, então tem um histórico aí muito positivo do uso do plasma. E como um monte de gente, né, mais de 1 milhão de pessoas só no Brasil já tiveram Covid, tem muita gente se recuperando, né, mais de 500 mil de pessoas já estão recuperadas da Covid-19, então tem muito doador disponível, né, com anticorpo. Agora, os contras é que os riscos, os custos são muito altos, é muito caro fazer a férise, a logística também é muito trabalhosa, então o paciente tem muitos critérios, né, o paciente ele tem que estar 10 dias dos sintomas para você iniciar esse estudo.
A gente ainda não tem, infelizmente, estudos que comprovem, né, estudos controlados, randomizados, para a gente comprovar que funciona. E outra coisa que também a gente não conhece muito sobre o vírus, né? É um vírus novo, ninguém sabe sobre mutação e variação desse vírus. E, por último, é que a imunização passiva, como eu já falei, ela tem uma duração muito pequena, né? Ela é temporária, tá? Bom, e é isso que eu queria trazer para vocês, um pouquinho aí da história do plasma convalescente em pacientes com a Covid. E é isso aí, galera. Até a próxima. Galera, voltei aqui, ainda tenho muito a aprender ainda com o Lucas Neto, Felipe Neto. Eu voltei para falar para vocês que se vocês ainda não se inscreveram no canal, para vocês se inscreverem, ativarem as notificações para toda vez que a gente fizer uma aula chegar para vocês. Ainda vão vir muitas aulas sobre hemoterapia que eu vou gravar. E se vocês tiverem alguma dúvida, mandem aí nos comentários. E é isso aí. Até a próxima!